Olá, bom dia. Sexta-feira. Que Deus abençoe o seu dia, esteja com você, aonde você estiver, te abençoando. Amém? E vamos ler hoje o capítulo 45, de 1 a 7 do livro de Isaías. Essa palavra tem falado muito comigo esses dias e foi até uma forma de Deus falar através da palavra dele com algumas pessoas em especial. E essa palavra continua ruminando na minha mente. Então é tão importante, gente. Por isso que é tão importante ler a Bíblia. Por isso que é tão importante conhecer a palavra de Deus. Porque a palavra, ela continua a mesma, ela continua falando. A palavra é viva, a palavra é eficaz, a palavra traz esperança. A palavra de Deus não precisa ser renovada, não precisa ser alterada. A palavra, ela continua sendo a nossa melhor direção, o nosso melhor guia para poder entendermos as palavras e as promessas que o Senhor tem para nós, para que nós também tenhamos direção e não precisamos de outra coisa. A palavra de Deus é suficiente. Então, o que diz lá em Isaías 45? Deus escolheu a Ciro e o ajudará. Deus escolheu Gustavo e o ajudará. Deus escolheu Maria e a ajudará. Deus escolheu José e a ajudará. Deus escolheu você e ele o ajudará. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a qual tomei eu pela sua mão direita para sujeitar nações diante dele, desatar lombos de reis, para abrir diante dele as portas de duas folhas, e as portas não se fecharão. Uau, isso é muito poderoso. E eu vou dizer de novo essa palavra a você. Deus escolheu a Ciro e o ajudará. Deus escolheu a Adriana, bom dia, e ele te ajudará. Ele pegará você pela sua mão direita. Isso é muito poderoso. Então, eu só queria dar umas explicações para você entender um pouco do que se trata. Esse capítulo nos dá um discurso direto de Deus com o rei pagão. Ciro não conhecia Deus. A frase seu ungido, como corresponde a Ciro, refere-se ao que Ciro faria e não se refere à sua santidade ou caráter. Deus escolheu Ciro não pela sua santidade nem pelo seu caráter. Porta de duas folhas aqui quer dizer que se refere a grandes portões que eram postos no rio Eufrates, construída para se proteger contra os intrusos, e foram deixadas sem chave, ou seja, não estavam fechadas. E o que tornou isso possível para que o exército de Ciro tomasse a Babilônia. Como já havia dito, essas predições foram dadas cerca de 200 anos antes de que se cumprissem. Ou seja, o Senhor sabe todas as coisas, a nossa história do fim para o começo. Você foi criado por um propósito. E olha o que Deus fez com Ciro. Pegou Ciro pela mão. Ele o ajudou. Não importa em qual situação você esteja hoje. Deixa Deus pegar pela tua mão e te ajudar. Sai do controle dessa situação. Amém? Deixa Deus, convida Deus para estar com você. Eu sempre abro os devocionais com vocês aqui dizendo, coloca a sua agenda nas mãos do Senhor, aquilo que você tem que resolver hoje nas mãos do Senhor, para Ele te ajudar. Não importa qual situação, em qual situação você está, o quão incrédulo, o quanto incrédula você está. Deixa que Ele venha e segure tua mão e Ele vai te ajudar.
Versículo 2: E eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei portas de bronze e ferrolhos de ferro farei em pedaços. Olha que tremendo esse versículo. Qual que é o obstáculo? Qual que é a situação que o Senhor precisa endireitar os caminhos tortuosos na sua vida hoje? Qual que é o obstáculo que Ele precisa ir à frente para que você consiga resolver esse problema, para que você consiga resolver essa situação? Seja ela financeira, familiar, na saúde, o que quer que seja. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Isso é muito tremendo, gente. Eu te darei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Que te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, chamei-te pelo teu nome, pois pus o teu sobrenome. Ele chamou pelo nome e ainda colocou o sobrenome. O nome do conquistador era grátis, mas Deus deu o nome de Ciro. Ele mudou o nome. Ele mudou o nome. Era grátis e deu-lhe o nome de Ciro. Isso quer dizer que Deus, quando Ele está à frente, quando a gente convida Ele para estar conosco, até o nome Ele muda. Até o nome Ele muda e ainda Ele coloca um sobrenome. Versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro, não há Deus fora de mim. Eu te cingirei, embora tu não me conheces. Aqui o Espírito Santo está chamando a atenção ao fato de que ninguém, a não ser o Senhor, poderia predizer com detalhes minuciosos com respeito a algo que aconteceria aproximadamente 200 anos à frente. Versículo 6, para que saiba desde o nascimento do sol até onde o sol se põe, que não há outro Deus fora de mim. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, queridos, vocês que estão comigo aqui nessa live ou que vão ouvir depois, não há nada que Deus não possa ir à frente e quebrar, ou não há nada que Deus não possa endireitar. Talvez você nem está tão firme com Deus por conta das circunstâncias, e às vezes a gente mistura as coisas achando que Deus tem a ver com aquela situação a qual você criou de repente, né? Culpamos Deus por coisas que nós fazemos, infelizmente. Essa é a realidade, né? A gente precisa achar um culpado, né? Daí a gente culpa Deus, fica bravo com Deus, né? Achando que isso veio dele, mas fomos nós que criamos certas situações. Mas ele diz, o que ele diz lá no versículo 2? Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Ou seja, ele sabe que você tá talvez desviado, talvez você não está tão com a fé tão alta, né, como deveria estar nele, né, com uma fé inabalável, com uma fé. Existem muitos níveis de fé, né? Aquela nossa fé do dia a dia, né? Uma outra fé mais profunda, que nada vai te abalar. Tem vários níveis de fé. E talvez esse nível de fé hoje, para essa situação, tá lá embaixo, não tá lá no alto. Mas ele diz que ele irá adiante, ele endireitará o caminho tortuoso e ainda vai quebrar as portas de bronze. Então, ele já sabe que ele vai ter que ir adiante e fazer alguma coisa na sua vida.
Só que nós temos que fazer o quê? Nós temos que convidar o Senhor para estar conosco. Nós temos que chamá-lo, chamar a presença do Senhor para estar conosco, para Ele nos ajudar. Seja um problema de saúde mental, seja um problema, um problema de saúde físico, seja um problema financeiro, seja um problema familiar no seu casamento. Qualquer situação, o Senhor pode endireitar os caminhos tortuosos. Só que depende de nós, depende de nós. Nós temos que desejar isso, nós precisamos querer que o Senhor venha e endireite. O que acontece é que muitas coisas que nós precisamos endireitar dá trabalho para nós. Deixar de fazer certas coisas, deixar de pensar o que nós estamos pensando sobre algum assunto, né? Mudar de mente, mudar de direção, dá trabalho, dá muito trabalho fazer uma dieta, gente, dá muito trabalho mudar toda uma alimentação, fazer uma reeducação alimentar, dá muito trabalho e preguiça ir para academia fazer exercício, dá muito trabalho pegar a Bíblia e ler. Mas hoje o Senhor está te chamando, porque Ele quer endireitar os caminhos tortuosos. Ele quer ir adiante, Ele fala que Ele quer ir adiante, entende? Ele tem que estar à frente. Se Ele não estiver à frente, pela sua força, pelo seu conhecimento, não será possível, porque nós somos muito limitados, ainda que você ache que você sabe. Quando eu acho que eu sei alguma coisa, eu não sei nada. E Ele fala, eu sou o Senhor, e não há outro Deus fora de mim. Eu te cingirei, embora tu não me conheces. Aqui tem um ensinamento muito poderoso também, que eu gostaria de deixar para vocês, que às vezes a gente acha que conhece Deus só indo aos cultos, aos sábados ou domingos, só participando de uma comunidade ou de uma célula, ou lendo a Bíblia, ou assistindo algum devocional, ou algum estudo. E isso não é conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é o que eu estou fazendo aqui só não, lendo a palavra. A palavra, ela é direção para as nossas vidas, ela vai nos ajudar, ela vai nos guiar, e por isso que nós devemos ler a Bíblia. Mas tem o outro lado, não é aqui, ó, a hora que eu falar tchau para vocês, fechar a Bíblia e terminar. Não, eu preciso tirar 5 minutos, pelo menos aqui, desse tempo e orar. E falar com Deus. Ruminar na palavra novamente, falar, Senhor, eu preciso que o Senhor endireite os meus caminhos tortuosos. Eu preciso que o Senhor vá adiante e quebre todas as portas de bronze, todos os obstáculos que estão ao meu caminho. Porque pelas minhas forças, eu não consigo mais. Mas o Senhor pode ir adiante de mim. O Senhor pode ir. O Senhor pode mudar a história. Olha, o que é interessante, né? Que Deus usa um homem que não o conhece. Ele escolhe não pela santidade, nem pelo caráter dele. Mas o Senhor sabe do fim para o começo todas as coisas. Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas. E ele viu o potencial em Ciro. E muitos destinos foram mudados, muitas vidas foram mudadas. Amém? Então, quando a gente realmente se entrega ao Senhor, quando realmente a gente deixa que Ele tome conta das nossas vidas, Ele não muda só a nossa vida. Ele impacta gerações. Ele vai impactar a geração dos seus filhos, Ele vai impactar o seu marido, Ele vai impactar uma vida toda. Muitos que conheciam o Senhor, gerações passadas que conheciam o Senhor, conforme as gerações foram vindo, essas gerações elas não estão permanecendo mais no Senhor.
Então, Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que você precisa hoje, Ele sabe o quanto você tem orado por uma situação, seja qualquer situação, e Ele tem a resposta para você. Só que você precisa se conectar com Ele, você precisa falar com Ele, para você entender qual que é a resposta, porque senão você vai ficar perdido, não vai saber para onde ir. E aí, quando a gente não sabe para onde ir e age pela emoção, o que acontece? Fazemos coisas erradas. Muitas coisas erradas eu já fiz na minha vida por não conhecer o Senhor, né? Como deveria, e também por achar que eu podia mudar situações, ou que eu, pela força do meu braço, eu podia fazer alguma coisa. Mas eu só realmente me machuquei e só realmente criei situações para mim que não estavam dentro do plano de Deus. Então, te convido hoje a estar orando nesse sentido. Se você tem uma decisão muito grande na sua vida que você precisa orar, né? Mas Deus, Ele precisa endireitar aí os caminhos ainda, Ele precisa quebrar os obstáculos para que isso possa acontecer. Convida Ele para fazer isso. Convida Deus para fazer isso. Convida Ele para vir e tomar a direção da tua vida, para Ele te ajudar e para que Ele possa dar a direção clara para você do que você tem que fazer. Qual que é o próximo passo? O próximo passo talvez não vai ser uma resposta instantânea que você vai receber de Deus. Possivelmente não. Possivelmente não vai ser uma resposta rápida, ou sim. Porque se Deus precisa movimentar para que a coisa aconteça rápido, porque Ele conhece do fim para o começo todas as coisas, Ele vai fazer. Se não, o que Ele vai fazer enquanto Ele não te dá uma resposta? Ele vai forjar você. Ele vai te segurar aí para que você seja dependente dEle, para que você busque mais a Ele. E nesse meio tempo, você vai adquirindo esse relacionamento com Deus, essa confiança que você precisa. Em Deus, não em pessoas. Amém? Então, quero deixar essa palavra para você, que Ele vai adiante de você, Ele vai endireitar os caminhos tortuosos. O que Ele tiver que quebrar, Ele vai quebrar. Se Ele tiver que quebrar um medo, Ele vai quebrar. Se Ele tiver que quebrar ansiedade, Ele vai quebrar. Se Ele tiver que quebrar cegueira espiritual, Ele vai quebrar. Se Ele tiver... O que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Mas o que nós precisamos, a nossa parte a fazer é chamar Deus para estar conosco. Ele almeja isso. Ele espera que você faça isso nesse dia. Amém? E não se preocupe em relação à questão de santidade, como você está hoje. Você não se sente amada por Deus, ou você nem tem lido tanto a Bíblia, ou você nem tem ido tanto à igreja. Não coloque esses obstáculos para se relacionar com Deus. Você pode chegar diante de Deus do jeito que você está hoje. Amém? Então, chegue diante do Senhor hoje. Chegue diante dele. Eu tô assim, Deus. Eu sei que eu tenho falhado. Eu sei que eu tô fazendo um monte de coisa errada. Mas eu te peço que o Senhor me segure pela mão hoje e endireite os caminhos tortuosos e quebre o que tiver que quebrar. Quebra medo, quebra ansiedade, quebra pânico, quebra o que tiver que quebrar, para que eu possa entender que o Senhor está comigo, segurando pela minha mão direita. Amém? Quero orar com você agora, que quando você estiver ouvindo esse devocional, você possa também se sujeitar a Deus e reconhecer que você precisa dele e que você precisa ser dependente dele. Não tem outro caminho que a gente possa fazer para que nós possamos entender qual que é o próximo passo, qual que é o propósito. Nós precisamos do Senhor. Amém?
Obrigada, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, orando, buscando o Senhor. Obrigada por essa palavra tão poderosa que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias e estou repartindo aqui com os meus irmãos. Que essa palavra também possa ruminar e que eles possam ser direcionados naquilo que eles precisam ser direcionados. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um deles, mas que eles possam ter esse tempo, que eles possam colocar o Senhor como prioridade na vida deles, buscando na primeira hora do dia, assim que abrir os olhos, que eles possam estar buscando o Senhor, colocando o Senhor na agenda, colocando o Senhor em tudo. E certamente o Senhor vai endireitar os caminhos tortuosos, o Senhor vai à frente para quebrar o que precisa ser quebrado, Pai, porque não há nada que o Senhor não possa fazer, Pai. Mas que possamos reconhecer que nós precisamos do Senhor, que nós possamos, nesse momento, Pai, pedir perdão ao Senhor por estar tão afastado do Senhor, por não estar, Senhor, te buscando como nós deveríamos, Pai. A incredulidade tem nos atingido, Pai. Nós te pedimos perdão por isso, porque o Senhor nunca muda e o Senhor nunca vai mudar. Nós temos que fazer a nossa parte, que é te buscar, Pai. E que o Senhor venha como um fogo, Senhor, no coração dos meus irmãos, Pai. Na mente deles, Pai. Que o Senhor venha colocar, Senhor, essa vontade, Senhor, de te buscar todos os dias. Para que o Senhor possa, Senhor, estar conosco, indo à nossa frente, segurando pela nossa mão direita, para fazermos o que nós precisamos fazer, Senhor. Pai, que o Senhor guarde cada um que está aqui nessa live, aqueles que vão assistir ainda, guarde as nossas vidas, e que o Senhor venha estar à frente, Pai, nesse dia de hoje, Pai, nos ajudando e nos segurando pela mão direita, Senhor, e indo à frente, quebrando obstáculos que precisam ser quebrados, para que nós possamos, Senhor, então, estar dentro do propósito daquele que nós fomos criados, Pai. É o que eu oro hoje, Pai, agradecendo por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai fazer na vida dos meus irmãos, Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Tenha um bom dia, que o Senhor esteja à frente, vai ruminando essa palavra, vai declarando isso, que o Senhor está à sua frente, que Ele vai endireitar os caminhos e que Ele vai quebrar o que precisa ser quebrado. Tá bom, queridos? Queridas, que Deus abençoe seu dia.